Tá, então eu comecei a gravar aqui e. Só que você vai ter que pensar junto comigo porque eu preciso fazer uma pauta, porque senão eu vou me perder. Vai ser Não. muito difícil a gente ganhar do vídeo do seu Joe. É impossível, porque eu gosto daquele vídeo. E pra gostar da coisa é difícil. Vai ser Impossível. difícil ganhar de todo mundo, principalmente porque a gente vai tratar de uns temas aqui que nem todo mundo gosta de escutar, mas eu acho que para as poucas pessoas que se dispuserem a escutar, eu acho que para elas vai fazer muito bem, como você já fez bem para mim. Amém. Enquanto eu penso na pauta, quem é você? Quem é você? Meu nome é Pedro Antônio. Uhum, É filho de mãe preta e pai branco, como milhares desse país, ou milhões, não uhum. sei, ao certo, porque a estatística só conta com a cor da sua pele e não das suas origens. E já começa farpando, ó. Você vê como é que é o negócio. No jogo eu sou o Red, que o Nagai fica falando, oh, Red, não sei o que, Red, não sei o que. Não sou ninguém dentro do jogo, não, gente. Só um cara muito. É... Tá, eu pensei aqui em falar sobre aquele papo das políticas públicas, e uma coisa assim que você fez eu pensar muito diferente, e eu já te disse isso, mas eu quero que mais pessoas escutem. E a gente vai falar também sobre etnias, o quanto faz diferença eu ter o zóio rasgado e saber que eu sou, tipo, descendente de japa e não de chinês ou de coreano, e quanto foi injusto a história ser apagada. Só para causar, assim, uma pequena consciência para quem ainda não tem e tem vontade de criar. As Bom, pessoas que não têm vontade de criar consciência nenhuma, elas não têm nem que perder o tempo delas assistindo a nossa conversa, porque só pra avisar, o Nagai me chamou aqui e o intuito desse vídeo é causar desconforto, tá? sim, diferente do. Eu me perguntei, né? Será que eu estou disposto a incomodar pessoas com histórias de doença, porque não é todo mundo que gosta, para que elas tenham o Uhum, privilégio de conhecer o Soul Joe? A resposta uhum. foi sim, porque eu acho que o mundo inteiro tem que conhecer o Soul Joe. E você não é para o mundo todo. Não que você não seja bom, mas é porque não é todo mundo que tem condições de te entender. Então, muito provavelmente, esse podcast vai ser muitas pessoas devem conhecer o Red. Alguma coisa do tipo que eu não pensei ainda, porque tudo aqui é muito espontâneo. Eu me adiantei enquanto eu tava no trabalho e eu meio que escrevi algumas coisas assim, mas já separei outras, que a gente já tava conversando sobre isso já tem bastante tempo. E como é algo meticuloso, porque é, não envolve uma única pessoa, não envolve um único setor, não envolve uma única história de superação e de aprender a viver a vida igual, por exemplo, o nosso querido amigo Sr. John. Sim, o O que vídeo eu do fui Soul Joe vendo, foi sobre ele, e você vai falar é, sobre, o que eu sobre vejo do mundo. sim, a sua visão de mundo. Mundo segundo o Red. É, é, Vai ser mundo segundo o o Red. mundo daltônico. Pronto. Sim, o apelido do Red é Red porque ele não enxerga vermelho. E, Isso. e isso gera várias piadas ruins, assim. Ah, eu É, tô acostumando. eu quero te dizer algumas coisas. Eu quero rasgar uma seda e fazer uma declaração de amor aqui. Ui, vai fazer chorar. Você sabe que eu me emociono fácil. É o seguinte, eu acho que assim, o que existem são pessoas com diferentes níveis de consciência da realidade que nos cerca. E é impossível você ver a verdade por todos os ângulos e tudo mais. Mas assim, a gente vai criando níveis de consciência e esses níveis de consciência vão fazendo a gente sofrer cada vez mais. Porque afinal de contas a gente vai se cercando de pessoas que ainda não tiveram essa consciência. Exatamente. Eu E vou te dar quanto que a gente já alguns teve, né? Eu vou te dar alguns Eu, exemplos. uhum. Doença mental, né? As pessoas acham que falar doença mental é xingar alguém. Mas eu tenho um pouco de conhecimento de doença mental pelo fato de conviver com a minha irmã e de ter os problemas dela. E ao longo do tempo eu fui sendo exposto a muito sofrimento numa época em que eu não tinha condições de ter maturidade para lidar com isso. Uhum. Porque eu estava tendo que aprender a lidar com um problema que eu não sabia o que era, um problema que eu queria curar, embora não tivesse cura e não precise de cura, precisa Aham. de aceitação, de adaptação, né? E você precisa aprender a lidar com isso e não necessariamente curar, mas eu queria, porque eu não entendi, não me conformava. E ao longo do tempo, quando eu fui forçado a desenvolver maturidade e aprender a lidar com isso, eu tive que aprender a lidar com as pessoas que não estavam preparadas para lidar com isso. Então, Aham. as observações do tipo, por que você dopa a sua irmã, por que você dá remédio para ela? E é por isso que eu tilto até hoje quando eu escuto gente falando que você tem que tratar com amor.
Porque dá a impressão que quem dá remédio não ama. E eu sofro não por mim, porque eu já desenvolvi essa resiliência para tancar esse tipo de Uhum, besteira. Mas eu penso que assim, a esquizofrenia é uma doença que o surto vem entre os 23 e os 26 anos. E eu me coloco no lugar, por exemplo, da Janaína, que o filho dela surtou há pouco tempo. Tendo que escutar que ela dopa o filho dela porque ela não ama o filho dela. Entende? Então, aham. assim, por ter doído tanto em mim, é que eu me incomodo tanto pela dor que isso pode causar em outras pessoas. E, Machuca, né? e aí eu já tenho uma reação muito violenta quando alguém vem com um detox ou com um coach quântico que cura esquizofrenia, porque o meu conhecimento de esquizofrenia é muito mais profundo do que o quem não sabe a diferença entre depressão e bipolaridade, por exemplo. Entendi. Que são É, doenças mentais não é um completamente distúrbio diferentes. psicológico, né? A psicose endógena, ela precisa de um tratamento, é, ela precisa de um tratamento, ela precisa de diagnóstico médico, ela precisa disso para poder dar uma condição de vida para a pessoa que tem ela, entendeu? Uma condição de Ex vida melhor, no caso. É a gente enxergar isso como se fosse, por exemplo, os remédios do Soul John. Aham, A gente não trata as doenças do Soul John com amor. Não tem como tratar a aham. doença dele com amor. Se não der analgésico para ele morre de dor. E o mesmo jeito são as alucinações que sua irmã sofre, que um monte de gente que tem esquizofrenia, que tem algum tipo de psicose endógena sofre, né? Exatamente. E aí a gente tem que separar no mundo as pessoas que querem te fazer bem e que se preocupam com você. Eu posso te dar um exemplo vivo aqui? Uhum, Vamos pensar no Harley, por exemplo. É o primeiro uhum, exemplo que me veio à cabeça. Ele preocupado, uma pessoa que gosta de mim, preocupada uhum. comigo, ele chega, entra na cal e fala assim: e aí, sua irmã já melhorou? É um cara que a gente tem que abraçar porque ele está preocupado comigo e ele está querendo me Uhum, animar e ele está querendo o meu bem. Ainda assim, uhum. por que ele faz um comentário desse? Porque ele não conhece que problema é esse, ele não sabe que não tem Ele não cura. sabe o modo de perguntar, né? Ele não sabe o modo de perguntar por mera falta de consciência. Imagina se eu xingo o Harley, vai tomar no seu cu, você não tem noção do quanta dor você me causa? Ia ficar os dois magoados do lado e ninguém ia entender por que o outro Gratuitamente é, magoados e as duas pessoas, na verdade, com boas intenções uma em relação à outra. justamente. A diferença do problema da minha irmã e dos perrengues que eu passo com a incompreensão da doença dela e do seu Uhum. problema e da dor que você sofre é que, diferente do meu caso, existem pessoas que odeiam pessoas como você gratuitamente. É, Então, não existe alguém assim que tem nojo de esquizofrenia e que tem vontade de exterminar a esquizofrenia da face da Terra e que acha que esquizofrênicos são o problema da pobreza do país. Não existe gente que pensa isso. não. Então, o que eu lido? Eu lido com pessoas que não sabem o que é, que brigam ferrenhamente para que eu pare de dar remédio para minha irmã, porque ela precisa de amor, mas quando elas entendem finalmente a doença, elas param de falar besteira e falam: nossa, desculpa, é que eu não sabia. Agora, o teu caso é diferente, porque existem pessoas que têm boa vontade, que querem Justo. que todo mundo conviva em harmonia, que querem que os negros parem de sofrer, mas também existem as pessoas que simplesmente não querem e que têm ódio gratuito porque elas têm uma maldade que a gente não consegue explicar. Aí o Nagai acabou de tocar num ponto que ninguém sabia, porque isso é um vídeo, não mostra a minha cara, mas eu sou negro. Eu desconfio que as pessoas desconfiem disso a essa altura do vídeo. Ai, tudo bem. Sim. Provavelmente você mostrou uma foto com alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Eu vou escolher uma foto bem sensual sua e vou colocar Ui, de. ui. Não, mas então, é complicado você falar sobre isso, porque até tocando no ponto que você está dizendo, e trazer ali para a memória. As pessoas, por pessoas, elas não nascem odiando a cor da pele de alguém ou sua etnia. Uhum, Uma criança, ela identifica uma pessoa como outra pessoa. E aí, na mais pureza dos sentimentos dela, ela não vai ver uma cor de pele, ela não vai ver um nariz avantajado, ela não vai ver nenhuma característica que te coloque como diferente dela. Para ela, você é uhum, mais uma pessoa. E aí, como você age, conforme você age na frente dela, ou conforme o meio age em volta dela, ela identifica essas pessoas. Então, se você condiciona ela num meio, vamos dizer, mais fluido, eu vou usar a palavra fluido uhum, uhum, uhum. para não dizer misturado, porque eu não sou muito feliz, mas um meio
contém pessoas que pensam de formas diferentes e que são diferentes, porque querendo ou não, cada indivíduo tem a sua particularidade, a gente percebe que essa criança tem um desenvolvimento totalmente diferente de uma criança que é criada, num caso mais extremo, Uhum. de poucos relacionamentos ou até de própria repressão sobre qualquer tipo de relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é envolvendo relacionamento social Uhum. com pessoas diferentes dela, entendeu? Então, se eu crio uma criança que ela é negra no meio de um bairro asiático, as chances dela no bairro japonês, vamos falar assim, eu criei ela no meio de um bairro japonês. No Japão, a tendência dela de ver culturalmente ela se refletindo ali dentro daquele meio é grande, mas ela não vai se identificar totalmente porque ela não enxerga pessoas tão parecidas quanto ela. Uhum. Hoje em dia não é tão discrepante essa diferença. Eu digo porque a aceitação dessas outras etnias além dos negros, eu vou dizer, ou vamos colocar num nível bem de localização e não de cor de pele, né? Mas dizer assim, comunidades indianas, asiáticas no geral, japonesas, coreanas, chinesas, mongóis, elas tendem a aceitar os indivíduos muito bem, né? Uhum. Eu acho que, assim, por mais problemas que as pessoas ainda passem, eu acho que está tendo um processo. Eu acho que a gente está numa fase de amadurecimento e que a gente tende a uma melhor consciência. O problema é que não dá para extirpar, assim, do nada, não dá para mudar do nada. Eu não sei o que vai acontecer quando a gente tiver que brigar com recursos. Por recursos. A gente já briga por recursos, na verdade, mas eu acho que a hora que os recursos ficarem mais escassos ainda, eu acho que assim o ser humano ele é muito tribal, e quando ele se envolve com a tribo dele, ele tende a desumanizar o outro. Então, no nosso próprio jogo, quando a gente encontra uma guild que a gente, né, se sente confortável, e a gente está em guerra com alguma outra guild, a gente tende a desumanizar a outra guild e falar é um bando de gente que não presta, sendo que a gente nem conhece ninguém que está lá. E quando a gente vai falar de etnias e nacionalidades, eu acho que isso é uma coisa que pesa muito também. Eu tô pensando na coisa mais roleplay que eu posso fazer aqui enquanto a gente conversa. Não consigo Vai pensar no que mostrando fazer. a diferença dos NPCs e como eles não são parecidos. O pessoal de Calfen, o pessoal de Serendia, o pessoal de Valência. E mostra que até no jogo existe pluralidade cultural e ética. Não, tô Né? brincando, faz o que você quiser, né, velho? Eu não vou. Daqui a pouco, provavelmente nessa hora, quando você upar o vídeo, o pessoal vai começar a me xingar no comentário, falando: ele tá sendo muito mimizento, ele está sendo. Sim, exatamente. E eu Exatamente. já tô preparado pra isso, então, gente, eu já sou calejado nisso aí. Calejado e Vocês podem vocês não vão escrever o que conseguir nos vocês afetar. quiserem. Se Não vocês vou, nos não insultarem por a afetar gente isso. tratar o assunto, vocês estão meio lascados porque a gente vai cagar pra vocês. Ou eu vou te responder da forma que você merece. E assim, eu vou dizer pra você. Eu tenho duas qualidades que elas não são tão boas quando você fala muita merda. Uma é sinceridade, a outra é honestidade. Então, pode ser Qual que é a confundido com segunda? Repete. grosseria. Honestidade. Honestidade. Sinceridade e Sinceridade e honestidade. honestidade. E elas juntas, dependendo de como você fala, ela pode ser confundida com grosseria. Assim, eu É, tento não ser grosseiro, só pra avisar. Vamos bom, eu separei aqui duas coisas. Uma coisa que foi novidade para mim, chocante e que aconteceu há pouco tempo, mas duas coisas que você fez eu mudar muito a minha forma de pensar. E não é que assim, às vezes eu mudava a minha forma de pensar porque eu tinha uma convicção muito séria e você conseguiu ganhar no argumento. Não, sabe essa consciência do tipo, sua irmã já melhorou? Uma coisa que eu não tinha me atentado, uma coisa que eu não tinha me atentado e que você fez eu perceber. Nos primórdios, quando eu te conheci, eu falava assim, cara, os negros entre eles têm que desenvolver uma resiliência ao ponto de eles conseguirem entender o quanto as pessoas racistas são imbecis, perceberem o quanto elas são patéticas e desenvolverem uma força emocional para conseguir simplesmente ignorar essas pessoas imbecis que são racistas e preconceituosas. Uhum. Então elas não deveriam tiltar com um ódio descabido alheio, porque esse ódio ele é simplesmente patético.
E aí eu pensei que, assim, uma pessoa como você não teria problema nenhum em se comportar desse jeito. E eu hoje não teria problema nenhum em lidar com um fanático religioso dizendo que minha irmã precisa parar de tomar remédio e que ela precisa de amor, como se eu não amasse e por isso a adopasse. Quando eu penso dessa forma, que eu não teria problema e que você não teria problema, eu ignoro quem eu fui aos 23 anos, quem eu fui aos 20 anos, quem eu fui aos 19 anos, quando eu tive que ir aprendendo a lidar com o problema que eu tinha. Então eu quero traçar um paralelo assim com quem está tomando consciência agora do quanto a cor da pele pesa na vida, um pré-adolescente, no caso, uma criança. E esse adolescente que assim está percebendo agora, nesse momento, o quanto ele acaba sendo injustiçado por uma coisa sobre a qual ele não tem controle e que na verdade ele deveria ter orgulho. Aí ele só vai notar que ele está sendo injustiçado na maior parte dos casos, porque, gente, o negro, ele sofre mentalmente, psicologicamente, né? Sofre psicologicamente, ele sofre socialmente, ele sofre economicamente, e ele. E isso que eu tô falando pra vocês não é uma coisa que o Red inventou, isso é estatística. Uhum. E com número a gente não briga, né? Como diz o professor de matemática. Sim, e A não é gente mimimi. aceita e. E, Não, e, primeiro que mimimi não existe. e segundo, que quando você chega e diz assim, olha, os negros eles são parados mais pela polícia, eles são mais injustiçados, eles têm menores chances, você não está dizendo, olha como você me maltrata, olha como você é perverso, olha como você é desgraçado comigo. Isso não é um ataque à pessoa não negra que está escutando isso. Isso é uma constatação dos perrengues que acontecem na vida das pessoas. Então a pessoa ela não precisa necessariamente se defender e falar, nossa, desculpa, realmente eu tô te agredindo. A pessoa que é branca, ela não tem que tomar um partido. Apesar de que se ela toma essa iniciativa, o Sabotage já falava pra gente, um preto e um branco unido faz diferença. Uhum. Entendeu? Então, se ela toma essa iniciativa é muito bom. Porque você acaba alcançando vozes que não são ouvidas. Cara, eu preciso colocar. Essa lista não vai acabar. Porque uma outra coisa que você me impactou também é o quanto silenciar perante a injustiça, mas escrever isso de uma maneira bonita. Perante a injustiça. Assumir o lado de quem tá sendo injusto, né? Exatamente, é apoiá-la. A gente bate nessa tecla. Eu não consigo colocar um acento no A, cara, que ridículo. Essa frase não é minha. Mas você acaba tomando partido de quem está sendo injusto, né? Exatamente. Você vê uma atrocidade sendo acometida e você tem poder para mudar aquilo e você não toma, você aceita aquela atrocidade. E então eu sinto assim que quanto mais eu não acho que eu sou a pessoa mais consciente do mundo, eu falo em muita coisa, mas quanto mais consciência eu desenvolvo, mais chato eu me torno, porque eu realmente não consigo mais me calar diante de determinadas coisas. Então, por exemplo, as pessoas da guild, elas já perceberam que quando elas falam assim que brasileiro é tudo filha da puta e ladrão, Você se sente ofendido. Sim, eu falo, ué, mas espera. Você também é brasileiro. Sim. E a real é que existe muita coisa que a gente pode mudar e não é criticando todo o geral que a gente vai mudar. Entendeu? Mas quando você contrapõe o que está sendo dito, você não está sendo chato. Uhum. Você está fazendo a pessoa pensar, é diferente. Exatamente. Ela pode não querer pensar, mas eu não posso deixar de dar a ela essa oportunidade. Tem dias que você senta na TV e quer ver o jogo da Dan Sandler, cara. Mas tem dia que você quer sentar e assistir um documentário e trazer alguma coisa de útil pra sua vida. Ontem começou, umas meninas começaram a divulgar a guild delas e começou a rolar um ódio gratuito. E aí eu ficava pensando, cara, eu tenho que escolher. Ou eu não acesso, ou eu paro de entrar no Facebook, ou eu paro de acompanhar, ou eu rebato tudo aquilo que me indigna. E eu fiquei um tempão lá digitando. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso deslogar. Aí eu desloguei, beleza, eu tô em paz. Mas enquanto eu estou lendo besteira, eu preciso me manifestar em relação a isso. Então, não sei, porque eu acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer. E aí, assim, se a pessoa vai gostar de mim, o que ela vai pensar de mim daqui pra frente, o quanto ela vai me julgar, não interessa, porque daqui a anos aquilo que eu disse pra ela, aquilo que eu deixei ali em comentário, pode vir a fazer efeito e ela pode se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que é obrigação como cidadão nosso dar a essas pessoas essa oportunidade. É uma tentativa.
assim, no meio da internet é muito complicado. A gente tem muita liberdade e isso é ótimo e ao mesmo tempo muito ruim porque as pessoas não sabem até onde vai a liberdade dele. Sim. Então a gente acaba lidando com um desrespeito coletivo, com ódio gratuito, que nem você citou, Uhum. com problemas que se acontecem na sua frente, né, você está dentro de um ônibus, uma mulher entra para divulgar o trabalho dela, um cara fala uma besteira que um cara lá do Ceará, mas você está em São Paulo, digitou no Facebook, dentro do ônibus, tu olha para o cara desse e manda ele calar a boca. Uhum. Mas ou dentro da internet, você mandar ele calar a boca não é o suficiente para ele tomar o posicionamento. Então, na maior parte do tempo, a conscientização e tentar ser lúcido, tentar fazer ele entender o que ele está fazendo e que ele ser um trollzinho de internet não traz nada para ele, é gigante. E eu tô falando isso aqui, gente, eu não sou a melhor pessoa do mundo também não, pô. Pelo Sim, amor de sim. Deus. Eu Para falar, cometo erros para falar também. sobre para falar sobre cidadania e respeito, você não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá. Sim, você não É, precisa ser perfeito. o negócio é assim, todo mundo comete erro e você tem que ter a hombridade de chegar lá e pedir desculpas. O Uhum. mínimo é pedir desculpas. O mínimo, entendeu? E a gente entra em reparação, né? Reparação de erro. E aí dá pra puxar outro gancho aí. Bacana. Eu fiz um Reparação podcast do histórica. qual eu já me orgulho pra caramba com a Giovana. E assim, as pessoas elas competem com um gerador de conteúdo, né? Então, Uhum. muitas vezes eu faço conteúdo e eu sei que, assim, vai ter umas 5 pessoas que nunca escutaram sobre aquilo e que vão me agradecer imensamente por eu ter gerado aquele conteúdo. E vai ter Uhum. umas 5 pessoas que fazem aquilo e que elas vão começar a concorrer comigo enquanto assistem, tentando descobrir onde é que eu tô falando merda. E aí, pra fazer cócega no ego delas, elas vão dizer: não, você tá errado, você não faz do jeito certo, e você isso, e você aquilo. E as pessoas. E assim, 2 pessoas competindo com a Giovana foi engraçado, do tipo, ela não sabe nem isso, ela não sabe nem aquilo. E aí dá a impressão que as pessoas elas só querem dar ao outro o direito de falar quando eles se provarem especialistas, só que aí, assim, nunca vai existir diálogo, né? Não, o canal de diálogo ele é aberto a partir do momento que você entende que você vai aprender com aquela conversa. A gente fala diálogo, a gente está falando de uma conversa, seja ela formal, informal, enfim. Se não tem ruído que atrapalhe você entender o que o outro está sendo dito, o que o outro está dizendo para você, você já está absorvendo alguma coisa aquilo ali, né? Sim. É melhor do que uma leitura, é melhor do que. Por isso que a gente fala, mesa redonda, essas coisas, dentro do âmbito educacional, dentro do âmbito gestional, dentro de uma empresa, você chegar para uma pessoa, apesar de que a gente trata também com o espírito e tal, porque isso valida o que está sendo dito. Uhum. Mas chegar e dizer para uma pessoa como você se sente, isso vale pelo relacionamento de vocês, ou como você está passando, ou como você está, é muito melhor do que você tentar exemplificar, ou enfim, você acaba conversando. Sim. Eu me tornei muito mais tolerante com as pessoas que eu considerava que eram muito agressivas na manifestação delas de suas dores. Porque às vezes quando eu escutava alguém falando sobre o quanto o racismo ele impacta, e a pessoa ela fala com sangue nos olhos, assim, com aquele ódio, eu falava, cara, eu não mereço esse ódio e com esse ódio eu não aprendo. No entanto, eu não tenho condições de exigir maturidade de uma pessoa que está levando porrada a vida inteira. E aí, assim, tem determinadas pessoas que, pelo seu fenótipo, uma coisa sobre a qual elas não têm controle, elas são paradas o tempo inteiro e confundidas e maltratadas e têm as portas fechadas constantemente a isso. Muito, Com, muito comum. Muito constantemente em comum. relação a isso. Eu Muito sei comum. porque, assim, eu tenho colegas de profissão que são negros e eles são tão bons quanto eu, ou melhores, e eles não têm as mesmas portas que eu tenho. E para mim era muito evidente, assim, nos lugares que eu frequentava, o quanto as pessoas gostavam mais de ter um professor oriental do que um professor negro. Porque elas se sentiam melhor vistas, e aí não é uma coisa assim de a pessoa não gostar de negro ou a pessoa gostar de japonês. É uma Uhum. pessoa preocupada com a imagem dela preferir ser vista com um asiático do que preferir ser vista com um negro.
E aí eu não acho nem que seja maldade pura da pessoa, mas eu acho que envolve uma fraqueza muito grande. No entanto, essa fraqueza ela tem que ser conversada, porque não é justo que a nossa sociedade seja dividida dessa forma que é, né? Primeiro porque a gente entra naquele parâmetro, né? Quem dividiu e para quem dividiu. Uhum, A visão que a gente tem hoje sobre tudo que a gente aprende é eurocêntrica. Seja ela história, uhum, seja ela geográfica. Assim, hoje a gente está criando espaço porque a gente passou por um processo escravagista no mundo inteiro. Porque a partir do momento em que os indígenas começaram a fazer a revolta deles, e recusarem deles, os caras tiveram que atravessar o Atlântico para poder suprimir populações que não eram tão desenvolvidas quanto as deles em questões armamentícias e bélicas, entendeu? E você entende isso porque a visão de mundo dessas regiões eram totalmente diferentes e trazer para uma nova área para ser explorada de todas as maneiras possíveis, entendeu? Então, a Elisa Lucinda coloca, não sei se você conhece, mas ela é atriz, poeta, jornalista, cantora. Enfim, ela é foda, com perdão da palavra, mas ela coloca assim, como é que você bota para contar a história dos leão se quem tá contando é o caçador, entendeu? E isso é um ponto muito importante. E eu quero que você conheça a Luana. Ela está fazendo mestrado baseada no quanto, assim, na contribuição do negro na matemática e o quanto, assim, muito conhecimento negro foi apropriado pelo eurocentrismo. Então, assim, como isso daqui está ficando muito técnico, eu estou pensando assim, num adolescente de 12, 13 anos começando a formar a opinião dele a respeito do mundo agora. O que é eurocentrismo? Vamos Então dizer que vamos lá. sim, pode falar, Vamos pode lá, falar. vamos mudar o linguajar e falar para vocês igual se eu estivesse falando para crianças, para pessoas mais jovens, para pessoas que não têm tanta formação técnica. Uhum. Então, vamos falar o claro e bom português da rua. Eurocentrismo é você colocar tudo que envolve o mundo e a sociedade voltada para a Europa. Uhum. Seja de produção histórica, Uhum. seja de produção geográfica, enfim. É você tentar colocar os padrões brancos da Europa num país latino-americano. Então, quando você vê um monte de advogado, um monte de empresário trabalhando de terno a 39 graus no Com Rio uma de gravata Janeiro, enforcando no seu São pescoço. Paulo, com a gravata enforcando seu pescoço, e ele acha que ele está abalando por isso, não estou tirando o mérito do luxo. Sim. Aí é outros E não 500. tiramos o mérito também de quem se esforça para entrar nesse padrão, porque a pessoa não está Isso, errada. entendeu? Ela Ela não tem está que se errada e não está adaptar. pelo que ela quer. Sim, ela tem que se adaptar. Mas isso daí vem de um padrão europeu e norte-americano de como um advogado, um empresário, um líder de empresa tem que se portar, como ele tem que se parecer, a barba feita, o cabelo bem cortado. A expressão de asseio vem da Europa e da América do Norte. Então, deixa eu. Apesar de não ser o forte deles, tá, gente? Eu farpo mesmo. Eu falei que eu ia farpar, eu farpo mesmo. Sim, sim. Então, deixa eu pensar o seguinte: a história ela é sempre contada por quem venceu a guerra, né? Certo. Então, tipo, nossa, os japoneses eles foram lá e bombardearam o Pearl Harbor na época que os cara, na hora que os caras estavam jantando, essa crueldade. Talvez se o Japão tivesse ganhado a guerra, o Japão teria disseminado muito. Não queria, assim, longe de mim querer que isso aconteça e longe de mim querer mudar a história, não é isso. Mas o fato é que se numa dessa o Japão ele ganha a guerra e ele domina a cultura e Hollywood começa a sair do Japão e ao invés de você colocar o seu filho na Wizard, você coloca o seu filho no Nihongaku para ele estudar japonês. Na Kumon. Exato. O que vão dizer? Será que vão contar que assim os japoneses eles foram lá e bombardearam os navios na hora que o cara estava jantando? Provavelmente não. Provavelmente não. Vão dizer que os Porque, heróis salvaram a costa japonesa dos malvados que e estavam lá no outra, Havaí se e preparando para outra. atacar. Muita gente vai atacar nos comentários falando o seguinte: ah, o Red tá viajando porque existe um processo chamado busca historiográfica. Existe
Eu tô falando do jeito mais simples possível. Uhum, Existe um uhum. processo de busca para saber qual que é a verdade. Existe, a gente tem fatos consolidados, tem coisa que já foi provado que é assim porque é, entendeu? E tem coisa que não. E aí a gente entra na história do negro. A Luana estava me falando uma coisa que fez eu refletir. Ela disse, as pessoas elas preferem acreditar em alienígena, elas preferem acreditar que um alienígena veio para a Terra e fez uma pirâmide no Egito, do que acreditar que 6 mil anos atrás, 6 mil anos, 7 mil anos atrás as pessoas foram lá e começaram a desenvolver a matemática e que 4 mil anos atrás elas foram lá e conseguiram erguer pirâmides sendo negras e tendo a escrita que elas tinham. Quando na verdade você tem pessoas que sem GPS, sem cálculo nenhum e sem absolutamente nada, só com um mensageiro, ele conseguiu pegar dois obeliscos assim e medir a sombra deles no mesmo horário e ele conseguiu calcular pelo ângulo ali o diâmetro da Terra. A circunferência da Terra. E esse cara estava certo há 2 mil anos atrás. E a gente prefere acreditar que assim existem alienígenas vindo aqui com a tecnologia do que acreditar que um povo negro um dia pôde fazer isso e que os brancos só descobririam isso muito tempo depois ou não descobriram até agora. Eu não vou entrar, eu não vou entrar muito nesse negócio aí, porque ainda existem alguns textos que falam ainda sobre como a Bíblia influenciou nisso aí. Uhum, Mas eu não quero causar aborrecimento para as pessoas que são cristãs. uhum. Mas Porque também fica claro isso, eu vou falar como a maioria do pessoal joga, fica muito claro isso mas quando você para pensar numa franquia simples de jogo. Quando você pega os números de venda do Assassin's Creed Origins, que se passa no Egito, personagem negro, montando a história da origem da parada, e quando você pega o Assassin's Creed Odyssey, que se passa na Grécia Antiga. porque as Tipo, pessoas se identificam mais com o modelo mais com eurocentrista. grego, Exato, mais com o grego. mitológico Uhum. e tal, do que o próprio E, jogo. um japonês como japonês fajuto que nem eu, assim, né, que cresceu aqui, ele vai se identificar mais, pela maneira como a coisa é imposta, ele vai se identificar mais com o grego do que com o africano, por exemplo. Justo. Até porque você tocou num ponto aí que muita gente não percebe, mas a nossa história foi apagada. Sim, e esse é o outro ponto que está na minha pauta aqui, que é super importante. Então, E o que eu queria é que o público tivesse discernimento de entender que o que a gente está tentando não é vitimizar e falar, olha como você branco não presta. A gente está tentando entender o mundo em que a gente vive, né? A uhum, gente está tentando entender o mundo que a gente vive. E esse ponto que você falou que você não quer tocar, eu acho que o nosso público que tem maturidade, ele merece escutar. é Que é porque, assim. cara, quando chega num momento que quando você é negro, você vai se perguntar por que tanta gente odeia você? Uhum, uhum. E aí, agora eu tô dando brecha pros caras me atacar, porque eu quero que eles me ataquem mesmo pra eu responder isso. É, eles não têm motivo. É só porque você é negro, na maioria das vezes. Por que que os primeiros namorados da Luana chegaram pra ela e falaram: Olha, a gente vai namorar, mas é só entre quatro paredes, tá? Porque eu não quero assumir nenhum relacionamento. Cara, assumir uma mulher negra hoje é complicado. Complicado. Não só isso, a mulher negra também, às vezes, não tô dizendo todas, porque não cabe a mim fazer isso também. Eu não sou mulher para dizer isso, não sei da dor que elas vivem, que é muito maior que a do homem negro. Apesar do homem negro ser grande, gigante, a da mulher negra ainda é mais sofrida, eu não posso falar sobre ela. Depois você pergunta pra Luana e fala, traz pra gente o que ela diz Uhum, sobre a vida dela, entendeu? uhum, Se ela quiser saber e tudo mais. Mas é complicado para uma mulher negra se enxergar com um homem negro, porque na maior parte do tempo ela vê no parceiro dela que ele tá sofrendo a mesma coisa que ela e ela quer fugir disso. E aí entra terapia, entra um monte de coisa, enfim, não cabe isso. Mas basicamente isso tudo acontece porque quando ocorreu a diáspora, e diáspora é a tirada do negro da sua terra, é a referência, é tipo, é o que define você tirar um deslocamento
forçado ou incentivado de forma agressiva Uhum. de grandes massas populacionais ou de grandes povos de uma determinada zona para várias outras de acolhimentos diferentes, entendeu? Uhum. Então, imagina o seguinte, os caras chegavam no continente africano e retiravam gente do Congo, do Senegal, que na época não, logicamente não eram nações consolidadas, não eram nações existentes. Eles tiravam gente de várias tribos, porque eram tribais, e traziam, tentavam trazer para cá e eles não se importavam com nada do que ela fazia parte, nem suas crenças, nem seu povo, nem suas origens. E conforme as gerações foram passando e se embranquecendo, forçadamente, na maioria das vezes, forçadamente, eu tenho que pontuar isso aqui. Uhum. O embranquecimento no Brasil, ele em suma maioria é forçado. Então, se eu tenho traços brancos hoje, a culpa é do filho da puta do branco que estuprou meu ancestral, como diz o Gomer. E aí a gente coloca também o rap como expressão artística negra, que está trazendo de volta o pensamento de liberdade, de emancipação do negro, de força. E a gente tem outras N referências, porque, como eu disse antes, a história foi contada por brancos, e os brancos diziam que os negros se submetiam a isso, que submetiam outros negros, e isso não é verdade. A gente tem. Então, peraí. Deixa eu fazer um monólogo agora de uma coisa que eu tô morrendo de vontade de contar. E aí, depois Sei lá, que eu terminar, você me corrige se eu tiver falado besteira. bora lá. Uma coisa que eu falei que o nosso público que tem discernimento ele merece escutar é que, se por um lado a gente é eurocêntrico, se a história ela foi contada pelos vencedores e foi contada em torno da história da Europa, com a necessidade do europeu e com a saga de herói europeia. A religião cristã também venceu, então Deus é muito contado a partir da perspectiva cristã, que não é a única. Então, não estamos dizendo aqui que o Deus é falso ou que é verdadeiro, não é isso. Eu estou dizendo que assim a religião cristã, ela suprimiu muitas outras crenças, das quais você simplesmente não pode ter acesso. Porque Uhum. se eu quiser estudar, eu posso ser cristão, japonês cristão, mas se eu quiser ter acesso a toda a religião e todo o histórico das religiões japonesas, eu tenho. Então eu sei no que os meus antepassados eles acreditavam. Se eu quiser me dar o trabalho de pesquisar isso, eu terei acesso. Por quê? Porque essa história foi preservada. Então eu tenho não só a história do Japão toda preservada. Tudo bem que o Japão existe até hoje, mas vamos supor que não existisse. Vamos supor que na Segunda Guerra Mundial, tipo, vai. Aí eu tô viajando demais. Mas o que eu Você tenho está colocando aí uma situação que poderia ter acontecido. que poderia ter acontecido. Mas assim, uma coisa é o Japão não existir mais hoje e eu ter acesso a toda a história e a toda a cultura e a toda a religião. Cara, você não tem noção do quanto é gostoso poder estudar japonês e entender o que significa itadakimasu. Entender o que significa. Ver os eventos sendo narrados Exato. da perspectiva de quem estava Pelo presente. japonês. Sim, escutar a história do Japão por um japonês ou pela versão japonesa é uma história diferente da história europeia. E não significa que um dos lados esteja completamente errado. São maneiras diferentes de enxergar o mundo e eles têm essa visão. Agora, qual é o ponto? O negro ele não tem isso. Por quê? Porque ele foi suprimido, a história dele foi apagada, as etnias elas foram forçadamente misturadas, porque definiram-se países que não respeitavam as diferenças étnicas, religiosas e culturais, colocaram pessoas, prenderam pessoas em divisões artificiais que foram criadas, tanto que as fronteiras elas são, em sua grande maioria, retas na África. E a pessoa vem para cá sem saber exatamente qual a origem dela, qual a história dela, não que vocês não tenham acesso a religiões antigas e a conhecimento antigo, mas foi em grande parte alterado, apropriado ou simplesmente apagado. Agora, o que acontece é que, por não existir, vou colocar assim, não existir basicamente o conceito de nação, serem tribos, e muitas vezes não ter um método, além do verbal, do comunicativo, de transição de conhecimento, muito se perdeu. Uhum. Muito se perdeu. Mas essa
perca, ela só é gigante como a gente tem agora porque ela foi suprimida, porque Uhum. ela foi rebatida, porque o negro não podia cultuar os próprios deuses, porque ele não podia falar sobre sua história, ele não podia dizer sobre seus líderes, ele não podia, entendeu? Não podia falar a própria língua. Ele não podia falar a própria língua, ele não podia, ele teve que aprender a se comunicar de forma diferente, entendeu? E ele sobreviveu e passa por tudo isso em luta, porque é um povo de luta e tem que ser colocado em população, é um povo de luta, que sempre foi de luta e que tem suas bases formadas muito fortemente. E que se não fosse isso, se não fosse isso, se não fosse isso, talvez a gente não tivesse absolutamente nada. Posso estar falando besteira? Posso. A gente tem gente que fala mais sobre isso? Tem. A gente tem o Alex Santos que conta isso no Twitter, em vídeos, em livros. Tem o próprio professor, eu não sei falar o nome dele porque ele é congolês. Mas, enfim. Eu queria dizer para os alunos de ensino médio, por exemplo, porque na época de que você está sendo ensino médio, você tem um ímpeto muito grande e uma maneira simples de enxergar o mundo e muito prática de enxergar o mundo. E, então deve ter bastante gente que tem uma visão do tipo, cara, a gente é tudo igual e a gente tem que ignorar todo o passado e tipo tem que ser todo Sim, mundo junto e simplesmente apagar isso. Assim, o quanto eu gostaria que houvesse uma maneira simples de explicar para essas pessoas o quanto não dá. O quanto não dá para você simplesmente ignorar todo o passado, de onde você veio, e que não dá para você apagar do nada o preconceito que já existe. bora lá. Existe o João, dentro do ensino médio, Uhum, certo? O João chama João José Porto da Silva. Da Silva não tem sobrenome mais brasileiro do que esse. uhum, Mas a parte do Porto dele veio porque a família dele era de origem portuguesa do Porto. uhum. E aí você tem o Pedro Antônio Moreira de Freitas, que é negro, mas seu nome não remete a nada. É como se antes de mim nada importasse. Eu tenho o sobrenome Nagai e é um sobrenome bem raro. Você tem duas maneiras diferentes de escrever seu sobrenome, e dentre essas duas formas diferentes, a minha é mais rara. Eu consigo remontar a história do meu sobrenome até certo ponto. E nas prefeituras do Japão existem registros de nascimento que se chama Koseki, e você pode buscar a sua linhagem até onde você conseguir ali. Então, eu posso ser interessado na história do meu tataravô, por exemplo, pelo menos saber onde ele morou e tentar descobrir com os historiadores locais de o que foi que ele fez e quem ele foi. Como você faria para descobrir quem foi o seu tataravô, por exemplo? Ah, só se eu tivesse, dando spoiler, o centro que existe em Watchmen, na série Watchmen, onde você coloca o seu DNA, um pouco do seu DNA ali, e ali eles conseguem traçar sua árvore genealógica, porque eles montaram um banco de dados suficientemente grande com outras pessoas que sabiam sua origem. Uhum. Então, a minha bisavó, que foi pegando o laço, e quando eu falo no laço, é literalmente, ela foi laçada e forçada a se casar. Ela nasceu em alguma aldeia, entendeu? Em algum lugar do mundo, que eu nunca vou saber. Porque ela contava pra minha bisavó, a minha bisavó não passou isso pra frente, minha bisavó já é falecida, minha avó é viva, mas ainda assim, a minha bisavó casou com um alemão e com um português depois, que é o pai da minha avó e por isso o sobrenome. Enfim, acaba que é mais fácil para mim descobrir duas gerações atrás do que tentar entender o que realmente formou a minha família.
E a gente não tá querendo competir em desgraça, né? Porque pode vir um descendente de Não, alemão e falar assim, pelo por amor de exemplo, Deus. eu também não consigo encontrar quem foi o meu tataravô se eu for buscar. Mas o Não, ponto gente. aqui não é esse, é que assim, As existiu. pessoas também não conseguem uma grande parte, porque Uhum. foi perdido, tem gente que perdeu família. E a questão não é essa, entendeu? A questão é que majoritariamente, ou seja, em grande maioria, ou seja, se olhar para o lado, um preto não vai saber a sua origem. E eu acho que isso é muito doloroso, porque assim, eu sei exatamente que eu não sou coreano e que eu não sou chinês. E que eu não tenho nada, pelo menos não em 500 ou talvez 1000 anos, nenhum pingo desse sangue, assim, na minha história. Uhum. E o negro, ele não sabe isso, então isso é bastante chato quando você percebe que toda essa cultura, toda essa bagagem histórica, ela foi desrespeitada. Porque, por exemplo, eu andando na rua conheço alguém, essa pessoa vai dizer pra mim, nossa, principalmente se a menina tiver afim de mim, ela vai falar, nossa, eu sou apaixonada pela história do Japão, é uma cultura tão rica, e ela vai querer escutar, tudo bem, se ela me achar feio, ela não vai querer escutar nada disso. Ou se você achar ela feia, também você vai falar, eu sou chinês. Mas você percebe que assim, Eu sou coreano. você pode sentar e ficar horas conversando sobre alguma coisa que de certa forma eu me aproprio, sabe? Eu falo, Uhum. nossa, o meu povo nessa época aqui existia um código de samurai em que o cara fazia. Assim, existe uma valorização dessa cultura muito rica. O negro ele foi trazido para o Brasil e não perguntaram para ele de onde, e isso também não importava, porque partindo da desumanização do negro, o, Uhum. o japonês ele veio para cá como imigrante. O Sim, foi sua italiano, o escolha. espanhol e o Assim, alemão, por eles mais vieram como ruim imigrantes. que estivesse para ele no país, ele ainda teve a escolha de vir para cá. Sim, você tem a festa da Quirupita que mantém a tradição italiana. Você tem Brusque, você tem Gramado que mantém Bonadori. toda um forte núcleo de preservação da cultura alemã. O negro, se você falar assim, cara, vamos fazer uma festa para você preservar sua cultura, Cara, ó, nunca, nunca, nunca existiu nenhuma tentativa de resgate e de valorização dessa cultura. Do tipo, vem cá, cara, como que as pessoas elas celebravam o final do ano? Como que as pessoas celebravam o Ano Novo? Como que as pessoas celebravam o aniversário naquela sua tribo onde você morou? Não importa porque você nem gente você é um escravo, você é uma mercadoria que eu comprei, você tem que calar sua boca e aprender português. Não fala idioma que não seja português perto de mim, porque senão você vai apanhar, cara. é triste. Não tem outra palavra. Sim, então, quando a gente fala de reparação histórica, não é assim, ó, eu vou tirar do seu salário para dar pro Red porque ele é negro e ele merece. Não é isso que a gente está tentando garantir para os A gente tá negros. falando de oportunidade, gente. A gente tá falando sobre uma pessoa branca e uma pessoa preta ter a mesma oportunidade. Ah, mas isso é o que é papapá, tem a mesma oportunidade, não sei o que, as caras são isso. Cara, gente, pelo amor de Deus. É, para e escuta o que você está dizendo. Se a maioria da população é negra e pobre, também tem branco pobre. Lógico que tem branco pobre, tem branco preto rico também. Tem preto rico também. Mas se a maioria é preta e pobre, você tem coragem de dizer pra mim que eles têm a mesma condição de vivência de uma pessoa que seja branca? Não tem, pelo amor de Deus. O preto, além dele ter esse estigma por causa da pele dele, ele em suma maioria, em grande parte, ele tá. Para avisar suma maioria. Em grande parte, ele tá na parte de baixo da pirâmide. Não que ele não lute para sair de lá, ele luta muito para sair de lá. Eu Mas vou. vou usar a frase da série Atlanta, que ficou muito famoso por causa do Donald Glover. É, ele não tem tempo para pensar em investir, em prosperar, enquanto ele tem que se preocupar com o que ele vai comer. Entendeu? Sim. Essa é a diferença. É bem complicado. Eu vou. Eu vou contar um pouco da. Rapidamente, assim, do tubo. Eu tinha recém voltado do Japão. E como eu passei, tipo, dos 20 aos 30 lá, até então eu não tinha tido uma amizade tão próxima negra. Assim,
Impressionante, cara, o quanto a gente se aproximou e o quanto a gente ficou amigo. E o quanto eu percebia nele um tremendo potencial. Porque, assim, quando a gente conversa, eu aprendo muito com você. E às vezes a gente tem acesso à mesma informação ao mesmo tempo e o teu julgamento ele é muito mais maduro do que o meu. O que eu estou querendo dizer? Que num X1 eu acho que eu perco muito em julgamento de realidade para você. E eu tinha muito isso com o Tuba também. E eu falava, cara, é muito desperdício, porque esse cara ele tem muito potencial. Ele só não teve oportunidade. Então eu tentei me aproximar dele e tentar criar algumas oportunidades, assim. Assim, todas elas eram muito bem aproveitadas. Agora, no nosso dia a dia, a gente era. A nossa convivência fez com que eu descobrisse algumas coisas que até então eu não tinha reparado. Uma vez eu pedi para ele carregar uma grana para mim, porque na época eu estava começando a trabalhar na hamburgueria. Eu sei o que ele falou. Exatamente. Talvez as pessoas que estão assistindo esse vídeo, talvez elas nunca tenham se atentado e eu quero mostrar o quanto foi chocante pra mim. Eu falei, Tuba, leva esse dinheiro lá, pega esse dinheiro aqui e leva lá. E, tipo, era um pouco mais de R$ 1.000, cara. Ele fez uma cara de desespero, ele falou, não. E quando eu olhei a cara de desespero dele, eu falei assim, o cara tá com medo de ser assaltado, mas porra. Não, cara, ele não tava com medo de ser assaltado. A preocupação Não. dele é, se a polícia me para, como que eu vou Como é que eu provar pra explico? ele que eu não roubei esse Como é dinheiro? que eu falo que. Meu pai usa. Gente, meu pai é branco, mas ele vivia falando pra mim: cuidado, que você é pretinho, cabelo ruim. E que não existe, tá? Ele falava assim porque é uma coisa nossa, minha e dele. Mas ele fala: ó, cuidado com o que você faz, porque até você explicar que focinho de porco não é tomada, cara, já foi uma missa. Entendeu? Sim. Aí, assim, o policial, ele pode até não ser racista, porque eu vou trazer o King aqui também, que é policial, né? Uhum. O King vai ser assim, a compreensão vai ser privilégio para poucos, entender? O King é privilégio para poucos. King é um. O King é policial ele pode forte, até não ser racista, mas ele está imerso num mundo, por um ambiente cheio de preconceito, em que na cabeça dele, nos padrões dele, com a orientação que ele recebe, não faz sentido que um negro mal vestido tenha R$ 1.000 e pouco no bolso. Vou citar um mão da porra, Malcolm X. Abre aspas. Se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimidas. Ponto, fecha aspas. Pesado. Uh, outra preocupação com ele, quando a gente andava e caía dele no banco de trás, porque assim, tem eu, o japonês, o Zé, que é quase polaco, e o Tuba, que andava muito, nós três juntos, e o Tuba negro. Quando ele andava no banco de trás, ele ia preocupado, ele ia olhando para a polícia, e quando ele via um carro da polícia, ele fazia questão de se colocar num lugar em que fosse impossível que ele fosse um sequestrador. Que ele estivesse exposto claramente fazendo parte daquilo e com as Exato. mãos à vista. Era uma preocupação muito grande para ele não passar por sequestrador no banco de trás do carro. Aí, assim, a gente está chamando, novamente, essa é a importância de racismo e de preconceito. Eu não estou querendo, assim, encontrar vingança e justiça social pro Tuba de uma hora para outra. Mas é que esse tipo de medo, as pessoas não fazem ideia do que é. Quem é branco não faz ideia do que é. E a hora que o negro ele reclama disso, ele passa como vitimista e como mimizento. Então, não é que assim você tem que ter uma conversa sobre o racismo do branco. Eu acho que não é isso. Eu acho que o mundo precisa conhecer a história do Tuba e precisa te conhecer. E conhecer a Luana e saber os perrengues que vocês passam. E criar afeição por vocês e conhecerem vocês, para a partir daí, por empatia, entender o que vocês passam, porque aí a conversa ela começa a fluir, e não da forma como essa pauta do racismo foi apropriada por determinados partidos e gera uma polarização do qual só sai ódio, do qual só destila ódio, entende? Eu entendo completamente porque assim, eu não sei quem disse isso, mas o negro ele sempre sai atrás, ele sempre vai fazer o dobro e sempre vai receber por metade. Uhum. Entendeu? Eu escutei isso de 3 pessoas diferentes, uma delas é a Michelle Obama, e em menos de uma semana. E Sim. você vai ouvir isso muito. E muito, porque é muito, verdade. porque é Porque é verdade. verdade.
O negro ele é tratado como animal, e animal não tem sobrenome, animal não tem. Entendeu? Hoje em dia, talvez os pets estejam com a vida, entendeu? Até melhor aí. Tem muito pet de banana que tem sobrenome, é registrado, tem gente que come filé, enfim. Mas a gente não luta vou citar o Malcolm X de novo. A gente não luta pra integração. Eu vou chorar, velho. Por Chora, chora. integração ou separação. A gente luta pra ser reconhecido como ser humano. Porque o que é desumanização? É você entrar no ônibus Goiânia-Brasília, uma senhora de 70 e poucos anos, você sendo cortês, sendo educado, olhar pra você e dizer: eu não vou sentar do lado de gente como você. Por motivo de. Ela não falou. Sim. Eu fui até o motorista. Ela não conversou comigo, mas ela só falou isso. Eu fui até o motorista, conversei com ele, falei: olha, aquela senhora, vocês estão sentando do meu lado. Se você puder me realocar para qualquer outro plano. O motorista até então tentou conversar com ela, voltou, falou: você pode sentar no seu lugar e a outra poltrona também é do senhor. Ela não queria sentar no seu lado, porque, segundo ela, e ele foi bem específico, ele foi um senhor bem específico para saber do que se tratava, porque eu não percebi até então. Ela não quer sentar do lado do neguinho. Porque ela tem medo, se ela dormir, o que, é que pode acontecer? Então, a educação ela é um elemento muito importante na luta pelos direitos humanos, de todos. O que Ela é um meio eu. que a gente tem para ajudar os filhos, os nossos filhos, e todas as pessoas para descobrir identidade, aumentar seu auto-respeito. Ela é literalmente o nosso ticket para o futuro. Ela é o que vai fazer você entrar dentro do ônibus e não enfrentar esse tipo de situação. Porque, querendo ou não, a gente. O amanhã ele só pertence para quem luta, entendeu? Para quem busca. E uma coisa que eu queria também, para talvez gerar um pouco mais de empatia, é, é dizer para as pessoas que não entendem qual é a tua realidade, que se hoje eu entrasse num ônibus e uma mulher chegasse para mim e falasse: escuta, eu não quero viajar do seu lado porque você é japonês, eu olharia para a cara dela, daria risada. Talvez eu mudasse de lugar, ou talvez eu fizesse com que ela mudasse de lugar, mas eu viajaria tranquilo, achando que essa mulher é louca e que ela é retardada. E eu não me deixaria afetar porque eu tenho a minha autoimagem bem consolidada. Mas isso é porque eu não passei escutando isso de um monte de gente a vida inteira e tendo essa fala validada por um monte de gente. Então, se eu entrasse num lugar e as pessoas falassem: eu não vou do seu lado porque você é japonês e eu não gosto de japonês, e eu tentasse mudar de lugar e eu percebesse que a pessoa no outro lugar também não quer pelo mesmo motivo, e se eu lembrasse de todo o meu passado e enxergasse que eu passei por isso a vida toda, talvez eu não tivesse essa maturidade e esse equilíbrio para dizer: tá bom, vai se fuder, eu vou para aquele outro lugar lá. E isso vai minando a sua autoimagem, a sua autoestima e a sua valorização como pessoa, ao ponto de você mesmo questionar o seu próprio valor e a sua própria performance, e questionar suas conquistas, e é muito cruel. A vantagem, que inclusive entra num dos discursos maiores do Dr. King, do Dr. Martin Luther King Jr., é que pessoas oprimidas elas não ficam para sempre oprimidas. Elas têm anseio pela liberdade e elas eventualmente vão se manifestar. Então, se eu estou aqui falando para isso, pode ser que não afete 10 pessoas, mas se afetar duas, se mudar o pensamento de duas, que nem eu já tinha te dito, se você fizer elas pensarem, pode ser que ela não reproduza mais nenhum tipo desse comportamento que afeta tanto a vida da gente. E só por não reproduzir esse comportamento já diminui Já bruscamente. diminui bruscamente. Eu não estou falando do racismo velado, do estrutural que a gente tem, que é um problema muito grande. Eu estou falando sobre a pessoa pensar sobre o que ela vai falar, porque ela sabe que pode atacar alguém de uma forma muito dolorida. Sim. Porque a gente não está falando de uma parada que aconteceu há
historicamente falando, igual sua história no Japão de 500 mil anos. Eu tô falando uma parada que em 1850 a gente ainda tinha zoológico de negro. Sim, é tipo ontem. É. Sabe? A gente encara essa realidade trágica, que a gente não é livre. E Então, 100 assim, anos mais tarde, a vida do negro vai ser, só para infelizmente, dilacerada pela você, segregação se continuar desse jeito, com a discriminação. só para vocês que estão assistindo terem um pouquinho de noção de tempo, de história, a gente tem aí a história da Bíblia acontecendo aos 3.500 anos. A gente tem Jesus, supostamente não, Jesus com registros na época do primeiro imperador. Lógico, o ano dele de nascimento dele é o zero. Então, assim, a gente está falando de 2020 anos atrás. O Japão ele começa a ter uma história forte 1.000 anos atrás. 1.000 anos atrás. Quando você escuta histórias de samurai, você está escutando histórias de 1.000 anos, de 500, Período, né? principalmente 400 anos. O Brasil, você cresceu na escola estudando que o Brasil ele foi descoberto em 1500. Então você está acostumado a pensar. Talvez, se você não prestou atenção nas aulas de história, eu não estou te insultando, porque eu também não prestava. Cara, com 11, 12 anos, cagava pra história. Então a gente está acostumado a escutar que o Brasil foi descoberto em 1500. E aí a gente acha que o Brasil ele tem 1.500 anos de história e não tem. Porque durante 300 anos isso daqui foi praticamente abandonado. O pessoal só vinha aqui pegar as coisas e ir embora. A gente começou a ser povoado quando Napoleão Bonaparte começou a invadir tudo, a porra toda lá na Europa. E quando eu falo a porra toda, parece que a meninada começa a prestar mais atenção e aprende mais. O povo gosta de xingar mesmo. Se vocês Napoleão me escutassem Bonaparte dando um começou call a de guerra, invadir a então porra todo mundo toda. obedecia. Vai pra cima, filho da puta! E aí o que a família real de Portugal fez? O que ela fez? Ela pegou todas as armas, todo o poder bélico que ela tinha e saiu correndo, nadando pelo mar. E aí veio pro Brasil. E aí, quando a família imperial ela veio fugindo de Napoleão, ela chegou aqui no Brasil, a gente estava em 1800. E 1800 para a história, 200 anos não é nada. 200 anos é muito Pra vocês pouco. terem ideia, assim, eu vou falando nome de cabeça. Eu não tenho certeza. Mas, em 1500, quando houve o descobrimento da nossa terrinha, o calendário chinês estava em 4.190 e poucos. Por uma conta básica aqui. E aí, quando a gente pensa Calendário em. chinês. Então, quando a gente pensa em 220 anos, ou 210 anos, a gente tem praticamente uns 150 em que o branco ele não era respeitado nem como gente. Quando a gente começa a pensar no negro sendo tratado como gente, parcialmente, assim, de 50 anos para trás, para cá. E quanto mais perto do nosso dia de hoje, mais espaço ele tem. Porque, assim, se você for andando para trás, é cada vez pior e cada vez mais horroroso e cada vez mais horripilante aquilo que você escutava. Então, esperar que essas pessoas tenham toda a maturidade do mundo e porque a gente nasceu agora, né? Porque a gente nasceu agora e a gente vai para a escola e vê brancos e negros e japoneses estudando na mesma escola, a gente fala que tudo é igual, não é bem assim, porque o adolescente negro ele está sendo criado com marcas que vêm dos pais, que vêm dos avós e que vêm de toda a sociedade em torno dele, que limita muito a liberdade de ação que ele tem. Limita muito a liberdade de ação que ele tem. E Né? assim, falando de coisa atual, e isso é fato porque não é notado. Se eu pedir para vocês citarem pessoas negras que são referência no Brasil, os caras vão falar o Machado de Assis, porque agora ele está sendo considerado negro e passou muito tempo tendo que ser colocado como branco para ser aceito. E é isso aí, tá? Mas se eu falar para vocês de Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, a própria Elisa Lucinda que eu falei aqui, Angela Davis, talvez porque a cenário mundial ela é conceituadíssima. Mas, sei lá, Lélia Gonzalez, vocês não vão saber quem são. No máximo aí, a Marielle está presente. Uhum. E é engraçado como o nome Marielle ele foi apropriado e usado na polarização. E aí ele vale tanto quanto o comunismo, o socialismo. Que outros gatilhos você conhece aí? É porque é complicado, porque, assim, quando... E aí eu vou voltar naquela frase do Dr.
doutor não, do professor, do Malcolm X. Vamos colocar assim, porque eu não lembro agora se era doutor, se era professor, enfim. Que os jornais fazem você acreditar no que você quiser. Uhum. Então a mídia, ela pode estar sendo manipulada, e isso é constantemente, desde sempre. E aí você tem que ter esse meia-culpa de querer pesquisar e entender melhor. Mas ela está sendo manipulada desde sempre para poder transformar heróis em vilões, vilões em heróis, enfim. Então, vamos falar um pouco sobre desumanização. Tem um episódio do Black Mirror que eu acho sensacional. Que os caras conseguiram desumanizar uma população adversária colocando um chip que fazia com que os soldados enxergassem zumbis, assim, ou monstros Eu do lembro outro, desse episódio. né? Eles viam De maneira que as eles pessoas pudessem matar como sem eram remorso. monstros. Sim. Se você tem 2 tribos de 1.000 pessoas e no meio das 2 tribos você tem comida para 1.000 pessoas, elas vão se matar. Só que, assim, é muito difícil você convencer um exército, um batalhão, a ir lá e exterminar um outro grupo de pessoas que eles enxergam como semelhantes. Então, antes de qualquer guerra, antes de qualquer batalha, antes de qualquer combate, tem que haver a desumanização do outro, que é convencer que o outro lado é iníquo e que ele merece ser exterminado. E estratégias muito parecidas elas são usadas na política. Então, se você se pega dizendo que você acha que petista deveria morrer ou que você acha que Bolsonaro deveria morrer, é porque você já foi contaminado por essa estratégia de desumanização. E É, 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 é foda. Doutora Magali da Silva Almeida, ela é professora, se eu não me engano agora, porque o último trabalho dela que eu vi faz bastante tempo, faz algum tempo. Ela era professora na Federal da Bahia. Ela tinha um projeto de extensão, não lembro agora. Enfim, ela tem um artigo de 24 páginas que eu recomendo ler, onde coloca basicamente isso, a desumanização da população negra e o genocídio como princípio tácito do capitalismo, entendeu? E aí muita gente tenta invalidar o trabalho dela pelo simples fato de levar a palavra capitalismo, sendo que é o modelo atual de vivência que a gente tem e é o modelo econômico que está presente aí nos nossos dias. Então, o estudo dela é sobre o nosso presente momento. Então, não tem como ela falar sobre a desumanização do negro no socialismo, porque a gente não vive um regime global socialista. outras coisas que eu gostaria que ficassem claras. Quando Quando todo mundo dá risada é piada. Se um dos lados não dá risada e se sente desconfortável, é assédio. Então, eu queria muito que o nosso humor evoluísse ao ponto das pessoas conseguirem serem engraçadas sem serem desrespeitosas. E com certeza, e talvez apareça gente falando assim, puta, você é chato pra caralho, e você é mimizento pra caralho. Eu vivi num país onde o humor acontecia e não necessariamente você precisava menosprezar Você tá alguém. contra o Gentili, você tá contra Sim, o estou contra o Arthur. Gentili. Estou contra o Estou. Gentili. A Pode gente, falar. Sim, a gente eu já sou chegou contra o nessa, Gentili. contra, Sim. contra o pensamento de humor de Porque dessa se eu forma, acho que eu tô sendo batata engraçado palma. falando que preto só faz merda e que preto, qualquer piada de preto, se eu me acho engraçado desse jeito, é porque realmente eu não sou inteligente o suficiente para fazer todo mundo rir. Uhum. Todo mundo rir, inclusive os negros, de uma coisa que é de fato engraçada. As pessoas elas só estão rindo da minha piada de negro porque elas estão se sentindo superiores a eles por não serem negros. Entende? Então, na nossa própria guild, quando eu vejo o pessoal falando do Wiki ou falando do Banguilito, eu me sinto extremamente desconfortável. Será que eles estão se divertindo juntos? Será que eu colaboro deixando eles sofrerem um pouco de bullying porque isso faz com que eles desenvolvam resiliência para eles sobreviverem nesse mundo? Ou será Será que eu que eu só estou tô sendo. aceitando só porque eu não aceito, né? Ou será Porque que eu estou sendo conivente com uma coisa que eu não apoio e que eu deveria me manifestar para que isso acabasse? cara, é difícil a gente falar pelas outras pessoas, né? Mas se você percebe, se você tem essa percepção, e não é difícil perceber que a pessoa não gosta que você fale sobre a etnia dela, sobre o lugar de origem dela, porque você está sendo realmente babaca, e a palavra é babaca, Uhum. você está sendo babaca,
ou sobre o peso dela, sobre o cabelo dela, sabe, características físicas que ela deveria sentir orgulho ou que fazem bem pra ela, você tá sendo babaca, cara. Você tá sendo babaca, você não pode ser conivente se uma parada dessa tá acontecendo. Você não pode simplesmente aceitar. Uma coisa é eu chegar e falar pro Nagai, tem pastel de flango? Entendeu? Porque eu não tô atacando ele como pessoa, a etnia dele, nem o modo de conversar em si dele, porque ele não fala assim, nem de outras pessoas que são imigrantes e falam de um modo diferente. Agora, se. Deixa eu ver o que minha irmã quer aqui, que ela tá desesperada. Pera um pouco. Minha irmã tava desesperada aqui, voltei. Não, Eu esqueci o que ia falar. Sobre o que a gente tava falando? a gente tava falando sobre. Pera. É porque agora eu tô pensando no que a Márcia tava tentando falar. Mas a gente tá falando. Não, A gente. peraí. Ah, Deixa eu te falar. Uma outra coisa que eu gostaria de ter tido tempo pra falar hoje. Eu refleti bastante nesse negócio de consciências em níveis. uhum, Você realmente me convenceu de que a gente precisa falar sobre racismo dentro das políticas públicas. Então você recém mudou um conceito que eu tinha muito, uma coisa que eu tinha muito consolidada, uma coisa que era muito convicta. Então eu só quero, antes de encerrar, pelo menos explicar isso. Pelo menos explicar isso. Eu sempre achei que assim o discurso racial ele tinha que ser completamente tirado do discurso político atual, porque a sociedade brasileira hoje, na minha cabeça até então, não tem maturidade para discutir racismo junto com política. uhum, Porque a gente tem a gente tem partidos políticos que se apropriam da luta pelo fim do racismo e que polarizam as coisas, como se para você apoiar um negro você também tivesse que apoiar corrupção, você também tivesse que apoiar alguma outra coisa, como se tudo isso fizesse parte de um pacote. E aí o outro lado, na necessidade de combater isso, na necessidade de combater o partido, começasse a atacar a luta pelo fim do racismo. uhum, Que é muito como eu vejo isso hoje, sabe? Então, de um lado, você tem as pessoas defendidas por um partido que diz lutar pela causa deles, e do outro lado, você tem um grupo tentando diminuir as pautas da luta contra o racismo, porque eles colocam isso, pregam como mimimi, não porque eles tenham que negar de fato essa luta, a validade dessa luta, mas porque uhum, eles precisam invalidar o discurso do partido político de oposição para não perderem esses votos. E eu acho que isso é um desserviço para a causa racial. uhum, Então, na minha utopia, eu sempre falei, se eu pudesse, eu tiraria todo o discurso sobre contra-racismo, todo o discurso de preconceito do cenário político para que a gente decidisse política falando sobre medidas. É que a gente não tem educação no nosso país para possibilitar isso. uhum, Mas eu achava que assim a gente realmente não deveria discutir esse tipo de coisa e que a consciência ela deveria vir da base e que essa conversa ela devia ser feita nas nossas comunidades, que a gente deveria expor histórias de vida, sofrimento de pessoas que têm essas vivências, para que lentamente, por empatia, a sociedade gerasse conscientização. Os seus argumentos eles me convenceram de que não é uma perda de tempo quando você diz que realmente essas pautas elas devem ser levadas, que isso deve ser uma política pública, sim. Só que aí a gente não vai ter tempo de entrar nesse mérito, porque senão esse vídeo vai durar para sempre. Mas Não, não, eu eu queria vou muito te falar, agradecer. juro pra você que eu falo em 2 minutos. Uhum, Ó, você pensa num pastor que ele é o único responsável por alimentar ovelhas. uhum, É a melhor alusão que você pode fazer. Por quê? Se ele é o único responsável por alimentar ovelhas, é ele que gera que cuida daquele alimento, então ele é o responsável por pelo menos iniciar o processo de alimentação. Ou seja, ele pega o feno, a ração, enfim, e coloca no coxo. Correto? uhum. O resto, a ovelha precisa ir lá e comer a ração. É o mesmo caso dos negros. Você precisa de políticas públicas para poder fazer com que? Fazer a sociedade entender que o negro é pessoa, que ele merece o espaço dele, e a partir desse momento ele se entender como pessoa e ocupar o espaço dele. É simples. E como fazer para desintoxicar uma pessoa que foi convertida por um partido político? Não estou dizendo que isso seja fácil, tá? Uhum.
Não estou dizendo que isso seja fácil. Como desintoxicar uma pessoa que foi convertida por um partido político para que ela não veja a luta contra o racismo como uma defesa da corrupção? Respira. Falei para você que não ia ser fácil. Dá outra respirada. Espera ela terminar de falar, sem interromper, porque as pessoas odeiam quando você interrompe, porque parece briga. Isso, você não tá brigando. Você tá certo em defender esse ponto. Você apresenta os argumentos e espera que essa pessoa tenha absorvido algo. Encerra o assunto. Se ela te procura, ótimo. Se ela não te procura, você não tem que ser professor de ninguém. Não tem. Você não tem essa necessidade de fazer a pessoa evoluir como ser humano. E aí você vai falar, mas aí o racismo vai ser perpetuado. Não, porque você vai ter feito pelo menos ela pensar sobre aquilo e ela vai começar a indagar sobre aquilo. E mesmo que ela não pergunte para você, ela vai buscar outras coisas. Apesar da polarização gigante que a gente encontra hoje no nosso cenário, sabe, político. Ele é uma barreira muito difícil. Mas às vezes você sobe ali no muro, fala, ô fulano, tal coisa. Abaixo. Se o cara subir, como é que é? Aí você. Não, é isso. Entendeu? Não sei se deu pra entender. Sim. Eu tô fazendo um roleplay, muito roleplay aqui no deserto, tipo, andando por não sei pra onde. Mas eu quero encerrar agora falando sobre uma passagem bíblica. E olha que eu não sou cristão. Tem uma passagem bíblica em que fazem uma menção dos 4 tipos de sementes. Que um semeador lá, ele foi e jogou um punhado de sementes. Aí teve uma que caiu na rocha, teve uma que caiu entre espinhos e aí ela foi sufocada, teve uma que... mas aí uma das 4 sementes lá, ela caiu no solo perfeito e ela germinou. Então, esse germinar, ele não foi responsabilidade do semeador, mas ele teve o papel fundamental de ir lá e plantar a semente. E dessa parábola, assim, você tira inúmeras interpretações, inúmeros discursos bonitos foram feitos em cima disso. E o que acontece é que quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, que com o objetivo de gerar conscientização, de diminuir um pouco, de gerar pelo menos mais empatia em relação às dores que as pessoas sofrem, o que a gente está fazendo é jogar semente. Então toda vez que você se levanta tentando defender alguém que está sofrendo discriminação, preconceito e racismo, toda vez que você se levanta tentando impedir uma injustiça, você está desempenhando o seu papel de cidadão e você está jogando essa semente. Se essa semente vai germinar ou não, não está mais na tua mão, mas você não pode deixar de desempenhar esse papel. Porque uma pessoa ela pode te procurar uma década depois e te agradecer porque ela mudou graças a uma semente que você plantou. Demora. Muitas pessoas, elas são preconceituosas, elas são racistas, são homofóbicas, são caraiofóbicas, tudo elas têm raiva. E elas precisam de muito tempo para amadurecer. E quando elas amadurecem devido a inúmeras minúsculas sementes que foram plantadas ao longo de toda a vida dela. Talvez vocês nunca mais se encontrem para que ela possa te agradecer pela mudança que você proporcionou na vida dela, mas é muito importante que você não deixe de semear. Você acha que eu posso abrir uma igreja ou não? A gente pode abrir a igreja. Porque eu tô aqui pensando, meus queridos e minhas queridas, meu irmão, você que tá com essa aflição agora. Parei, gente. Essa Desculpa, parte não, essa massa, parte da piada aí é massa. É pesada e eu não vou fazer não, porque nem todo mundo gosta. Entendeu? Mas essa parte de ser o semeador é importante, gente. É importante porque ela é quem faz acontecer, né? Sim. Bom, eu não sei mais para onde vou, mas, cara, muito obrigado pelo papo. É uma coisa que eu falei pro Sr. Joe ontem. Vocês são os melhores drops que esse jogo podia ter me dado e, tipo, vocês valem mais do que qualquer item pen que eu venha passar. O Malaca postou todos os testes dele hoje lá, quase que eu coloquei uma foto de vocês debaixo e falei, mostra aí os seus! Gente, é assim. E
Só se recrutam pessoas legais. Se você pudesse mudar uma coisa, tipo, na nossa sociedade, se você pudesse qualquer coisa utópica, o que você faria diferente na sociedade? Ixi. É ruim, né? Não ter ensaiado nada, né? É. Eu. Nossa, velho. É foda essa. Essa é pesada. Essa é pesada. Nossa, essa é muito pesada. Mas I Have a Dream. Eu mudaria o pensamento das pessoas sobre os negros. Você tá participando disso, né? Tô Você tá tentando. participando disso. É um trabalho de formiguinha, cara. Demora muito tempo mesmo. Mas você tá participando disso. A gente tá lentamente mudando a história com todo mundo que tá reverberando essa voz e que tá fazendo seguir esse discurso. E eu digo amém. Porque é assim seja. Termina esse vídeo porque senão vai ficar muito grande. Depois o pessoal vai ficar com agonia de escutar isso tudo. Já. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu diminuiria boa parte do ódio que vem da incompreensão. Eu faria as pessoas compreenderem mais pra odiar menos. Eu faria as pessoas entenderem o Acho que. que era o que eu faria também, mas é porque eu falei aquilo simplificando, né? Não sei. Porque é difícil pensar nisso, é muita coisa. Do nada é difícil, mas é muito legal porque as pessoas elas Só percebem que essa assistindo conversa da é Marília espontânea. Gabriela. O que é a vida? Tá, tipo, Não, chega. não, eu te mandei O... esse vídeo, foi pra você pensar, não foi pra você jogar isso em cima de mim. Me responde, por favor, vou fazer igual o Eduardo Sterblich. Pessoal, vejam esse vídeo. Provocações com o Eduardo Sterblich. Sim. No vídeo anterior eu coloquei lá que acho que grande parte. Teve um vídeo aí atrás que eu falei assim que toda. Se você tira a fraqueza das pessoas, sobra muito pouca maldade. E me questionaram isso e tal. Mas tem muito comportamento errado que vem da fraqueza. E se a gente fortalecer um pouco mais as pessoas e tirar um pouco mais a fraqueza delas, sobra pouca maldade pura. Não estou dizendo que não exista, mas sobra pouco. Então, se a gente aumenta a compreensão, eu acho que diminui um pouco o ódio. Eu acho que a gente tá bem de ódio já, sabe? O ódio devia ficar no hot só. Só no Hot. E entre nós. Red, Porque obrigado, depois cara. que acabou, fechou o Hot, também acabou. Esse vai ser um dos vários vídeos que eu vou guardar com muito carinho e que eu vou guardar como tesouro nesse canal. De verdade, obrigado. Fé. Depois, mais pra frente, fazendo a divulgação básica aqui, vou estar na Twitch transmitindo Black Desert e outros jogos, inclusive o Heroes of the Storm, com os xingamentos nossos. E vai ter videozinho no meu canal também. Então depois eu passo pro Nagai, ele divulga isso aí, enfim. Vai demorar um Sim, a pouco. gente vai voltar a ter outras conversas e aí não vai faltar oportunidade de apresentar o canal. Tô fazendo merchan mesmo que eu sou desses. Eu não comunista. Comunista não, mano. Você tem que saber o seu lugar. Isso aí. Abraço. Abraço.